Saudações do Crente Docente, estamos no ar aqui com mais uma live, essa live que será a live de encerramento da Semana do Crente Docente. Eu quero aqui, antes de tudo, agradecer a você que esteve conosco nas lives anteriores, você que tem acompanhado todo o trabalho aqui durante essa Semana do Crente Docente e dizer que é um grande prazer ter você aqui novamente para essa live de encerramento. Antes de nós chamarmos aqui o pastor Vicente, que é o nosso convidado dessa tarde aqui de encerramento da Semana do Crente Docente, eu vou deixar aqui, obviamente, alguns recadinhos, como de costume, e para que você também possa, de alguma forma, ir repassando o nosso aviãozinho aqui com o link, para que outras pessoas estejam aqui conosco. Quero reforçar para você que está nos assistindo aqui pela primeira vez, ou você que não acompanha as outras lives elas estão gravadas, então você tem acesso aqui pelo nosso feed do Instagram, e também você vai ter acesso depois pelo YouTube. E uma novidade aqui, breve, essas lives elas serão editadas, essas lives serão colocadas numa padronização, e também um material de anotação dessas lives serão disponibilizadas no nosso site do Crente Docente para aqueles que farão parte do clube exclusivo de membros. Tá? Então a forma do Crente Docente, depois que abrir esse clube de membros, você que vai contribuir de alguma forma com o nosso projeto, ter acesso a uma formatação diferente, né? Você que gosta às vezes de estudar, as pessoas falam, né, maratonar. Se você depois quiser maratonar a Semana do Crente Docente, tanto a edição deste ano quanto a do ano passado, com palestras também magníficas, você vai ter acesso. Então acompanhe as redes sociais do Crente Docente para você ficar sabendo como você se tornar membro, né, um contribuinte, né, para o canal do Crente Docente, para você ter acesso a esses materiais, a palestras exclusivas também que teremos. E aí eu vou fazer o anúncio aqui de um evento que nós teremos agora 30 de outubro, tá? Eu estou anunciando em todas as lives isso. Dia 30 de outubro nós vamos ter um evento chamado Reforma Protestante, uma abordagem histórico-teológica com o pastor Gilson Paulo. Vai ser um evento exclusivo para inscritos. A partir de semana que vem a gente vai estar fazendo a divulgação oficial nas nossas redes sociais, mas você que está acompanhando a Semana do Crente Docente, você já está tendo essa informação antecipadamente. Então você fica ligado, porque se você tiver algum interesse de saber, você já pode mandar uma mensagem para a gente no direct aqui do Instagram, para poder você ficar por dentro. Reforma Protestante, uma abordagem histórico-teológica com o pastor Gilson Paulo. Vai ser um evento exclusivo para inscritos. Você vai ter direito a certificado. O pastor Gilson Paulo está preparando umas indicações bibliográficas para essa temática, um material também exclusivo que vai ser disponibilizado para os inscritos, e além disso algumas outras surpresas que estão sendo preparadas, tá bom? Então dia 30 de outubro a gente vai ter esse evento exclusivo sobre a Reforma Protestante, uma abordagem histórico-teológica com o pastor Gilson Paulo, tá? O pastor Gilson Paulo, que tem essa formação em História, e também aí essa veia teológica toda será passada nesse evento exclusivo. Então, se você tem o desejo de se inscrever e fazer parte, já pode fazer contato com a gente. A gente está com um grupo de WhatsApp informativo para esse evento. Então, se você tiver interesse em saber mais, manda uma mensagem para a gente que a gente vai passar para você. E as outras pessoas que nos acompanham, vão nos acompanhar aqui posteriormente, a gente vai fazer a divulgação oficial a partir da próxima semana. Então hoje, a gente chegando aqui a nossa derradeira live, né, a live que faz encerramento dessa Semana do Crente Docente, e hoje especificamente no Dia dos Professores. Então você que nos acompanha, você que vai assistir esse vídeo, que você possa ser abençoado pelo ofício de professor, você que fornece, né, a sua mão de obra, né, muitas das vezes de maneira voluntária na igreja, ou você que tem como profissão o ofício de mestre, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero aqui, em nome do Crente Docente, deixar os parabéns para você nesse dia, que Deus possa continuar abençoando você no desenvolvimento dessa tarefa tão honrosa que é ser professor.
tá bom? Que Deus abençoe sua vida, um feliz dia dos professores e que a gente possa celebrar ao longo dos nossos dias, porque hoje é um dia de celebração, mas a gente sabe que no dia a dia é que a gente consegue celebrar no desenvolvimento, que nada mais do que a prática de um ofício para poder a gente celebrar. Então eu tenho certeza que você que desempenha esse ofício, você se sente um privilegiado por Deus por poder fazer parte disso. E hoje, a nossa live de encerramento com o pastor Vicente Sabatino, que eu já vou chamá-lo aqui para a nossa live, ele vai tratar sobre pastor e mestre, vocação ou profissão. Palavra oportuna para o dia de hoje, né? Então eu vou chamar aqui o pastor Vicente para estar com a gente e certamente ele vai abrir essa dinâmica toda. Você com certeza está curioso para saber uma abordagem. Paz de Cristo, pastor. Seja bem-vindo à Semana do Crente Docente. É um prazer tê-lo aqui, pastor. Boa tarde, Adevanei. Eu prometo a você que eu vou me disciplinar para te chamar de Adevanei até o final, mas não posso prometer. Eu não vou prometer. Não tem um prazer problema. estar aqui com você, com todos os seus ouvintes, essa turma bacana que te acompanha, que dá muito valor a um material de qualidade. É um prazer estar aqui com você, não obstante saber da minha responsabilidade de falar depois do pastor Jarmuth Jordão, também depois do pastor Antônio Orestes. É uma coisa extremamente desconfortável, mas vamos lá. Pastor, a satisfação é toda nossa de tê-lo aqui com a gente. Pedir até desculpa aí o pessoal vir correndo, né? Ou questão de horário, né? Mas a gente costuma ser bem cirúrgico aí no horário, mas foi pouco tempo, então agradeço ao pessoal que tá chegando aqui agora, o pessoal vai chegando ao longo da live também, e as outras pessoas que assistem a gente depois, né? Posteriormente a gente tem uma audiência também. Então, pastor, hoje a pergunta que não quer calar, né? Até porque a ideia do nome da sua fala aqui, pastor e mestre, chamada ou profissão. Eu queria que o senhor inicialmente aí pudesse dar início tentando mostrar para a gente um pouco dessa... Às vezes a gente diverge um pouco até de entender isso. Às vezes tem gente que trabalha no meio secular, como a gente chama, como professor, e às vezes nem exerce isso na igreja. Ou às vezes tem essa função dentro da igreja e não secularmente. Então a gente às vezes fica um pouco confuso com isso. Então acho que hoje o senhor vai esclarecer a gente em relação a isso. Devanei, eu não sei se eu consigo esclarecer tudo ou se eu também vou deixar um pouquinho de interrogação na cabeça de todos para que nós pensemos mais sobre esse assunto, até porque eu tenho as minhas verdades que são pessoais a partir da palavra de Deus, as minhas construções, e eu vou pedir desculpa a todos porque tem barulho externo, que eu estou na varanda, e tem gente trabalhando lá dentro da casa, então eu vim aqui para a varanda e aí tem alguns barulhos externos, mas eu acredito que vai dar para a gente conversar durante esse tempo. Fazer uma separação, no caso de pastor, não cabe, mas no caso de mestre, por hoje ser dia 15, entender que o que se faz secularmente também vai ser um sacerdócio, porque fazer o que o professor faz no Brasil, por aquilo que ele ganha, se sujeitando a tudo aquilo que ele se sujeita, é realmente um trabalho hercúleo. Eu como tenho hoje 59, eu peguei um período de colégio onde a professora ela era uma extensão da família e o colégio era uma extensão da casa. Então, levar para casa queixa do vizinho ou da professora era apanhar 2 vezes, porque a palavra da professora tinha muito valor. Hoje não. Hoje a professora coloca limite para um aluno e no final da aula o aluno quebra a cara dela, arrebenta o carro dela e no dia seguinte os pais estão na porta da escola com um advogado representando quanto a professora, quanto a instituição de ensino. Então os conceitos mudaram. Então ser mestre, professor hoje secularmente, exige muito mais do que se exigia no meu tempo, porque o salário é muito baixo. Mas se a pessoa tem uma vocação, ela não vai abandonar aquilo que ela ama fazer. Não cabe, no caso, a figura do pastor secularmente falando. Mas quando nós olhamos e trazemos tanto a figura do pastor como do mestre para dentro da igreja, nós precisamos entender que tanto um como o outro estão ligados não apenas a uma vocação, mas também a um chamamento. Primeiro,
Você pode amar aquilo que alguém está fazendo e você não ter o biotipo ou a qualificação para aquilo que a pessoa está fazendo. Eu amo ver a habilidade de determinados jogadores. Eu fico empolgado de ver a técnica de alguns lutadores. Eu acho fantástico ver o equilíbrio de alguns governantes, mas eu não tenho o treinamento necessário. Eu não me especializei para aquilo. Então, às vezes, nós gostamos de uma determinada coisa, mas nós precisamos de uma vocação. Segundo, nós precisamos de uma convocação, ter um chamamento para aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós estamos falando de obra de Deus, entenda que não é a nossa obra. Nós estamos entrando na obra de alguém. Esse alguém nos chamou para fazer especificamente isso que nós queremos. Então, é importante que nós identifiquemos isso. Eu quero deixar 2 textos e vou, depois desses textos, deixar você interagir comigo. Um deles, que é muito tradicional, que está em Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 18 até o 22, que vai dizer que Jesus está passando de forma sintética ali pelo Mar da Galileia, e ele vai ver 2 irmãos, Pedro e André, que estão junto do Pai, lançando, melhor dizendo, as redes, porque eram pescadores. Ele vai fazer uma convocação dizendo: olha, vocês vindem após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês estão pescando peixe e vão continuar numa dinâmica muito parecida, só que agora com pessoas. E a Bíblia vai dizer que eles deixaram e seguiram, ou seja, eles ouviram um chamamento e entenderam que eles tinham uma vocação para fazê-lo, ainda que não entendessem exatamente a origem do chamamento. Logo depois, um pouco à frente, ele vai ver Tiago, que é filho de Zebedeu, e seu irmão João. E eles vão estar num barco consertando redes. E ele vai dizer: olha, venham comigo. E eles largam tudo e imediatamente acompanham Jesus. E aí tem mais uma verdade: é a urgência da obra. Depois que eu ouço o chamamento, quanto tempo eu tenho? Não, quero 15 anos para pensar. Não. Quando nós temos uma convicção, esse é um momento da nossa partida. E tem um texto que eu gosto muito, Vaninho, que está em Marcos, capítulo 3, versículo 13, que vai dizer que depois que Jesus sobe ao monte, ele chama-se aqueles que ele quis. Ele estava embaixo falando com várias pessoas. Em um determinado momento ele foi ao monte e chamou os que ele quis. Então, embaixo, ele está falando com todos, para a salvação, todos. Para aquilo que eu tenho de específico a nível de ministério, vem você, eu, não. O que está atrás você, vocês dois, e eu, não, você não. Então, ele vai fazer um chamamento de pessoas específicas. Também muito do texto do endemoniado de Gadara, quando Jesus chega em Gadara. Eu não sei se você está me vendo, se congelou a minha imagem. A turma me ouve. Acho que a sua internet deu um pouco aí de falha, mas está continuando. Paninho, você me ouve? Deu? Você quer que volte em algum ponto? Posso continuar meu raciocínio e voltar para você? Eu falei sobre 2 textos, de Mateus 4 e de Marcos 3. Esses 2 textos foram ouvidos? Foram ouvidos. Foram ouvidos, sim. Tá, então inclusive a explicação. Eu fecho aqui o do endemoniado que estava dentro do cemitério em Gadara, que a palavra do Senhor vai dizer que depois que ele está liberto, ele vai pedir para entrar no barco com Jesus, e Jesus vai dizer: não, no barco não. Você vai para a tua casa, você vai para os teus e vai dizer tudo aquilo que eu fiz. O barco é para o ministério, não é para agora, não é para você. O barco é para Tiago, é para Pedro, é para João. Pessoas que eu já encontrei e com as quais eu tenho conversado acerca da obra ministerial. Ainda que você queira andar no barco comigo, primeiramente você vai ter que arrumar as coisas na sua casa. Talvez o barco para você seja um momento futuro, ou talvez você nunca vai entrar no barco. Se você restaurar teu casamento, tua família, falar para quem está ao seu redor, você já vai fazer muito mais do que, às vezes, estar comigo no barco. Então, eu entendo que existe um chamamento muito pessoal de Jesus para aqueles com os quais ele espera contar na sua obra,
para realizar uma tarefa nesse tempo. Então, a gente está falando sobre uma convocação debaixo de uma pessoa que tem um chamado para se submeter a tudo aquilo que uma convocação exige daqueles que são convocados. Entendi. Agora Você voltou a quer... sua imagem. Tá. Agora voltou a sua imagem. A gente Tá. estava escutando tudo. A imagem estava... Tá. Tá tudo ok, tudo Tá ok. Bom. O senhor pode dar continuidade Pode a essa ser questão erro, da... provavelmente erro de dedo. Ah, pode ser. Legal essa questão da vocação e do chamado, Tá pastor, bom. porque ao que parece, nem sempre só a vocação é suficiente, mas o atendimento é um chamado também, né? Tá, vamos ver aqui, Vaninho, algumas coisas que eu acredito que estejam muito ligadas tanto ao chamado como ao pronto atendimento a esse chamado. Antes de mais nada, toda convocação que Deus nos faz é uma escolha única. Jesus ele não tira uni do nitê, ele não faz zerinho ou um. Eu estou vendo que a minha imagem está lenta, não sei se vocês me ouvem bem. Estou ouvindo bem. Ele não vai fazer um chamamento aleatório. Tudo é muito específico. Observe que no ministério de Jesus aqui na Terra, Jesus ele jamais se enganou de casa, se enganou de aldeia, se enganou de vila, se enganou de pessoas. Ele nunca errou endereço. Continua não errando. Quando ele nos chama para alguma coisa, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Pô, mas eu tenho certeza que sou eu, igual Moisés, sou pesado de língua. Ah, não, eu não sou muito inteligente. Não, eu estou com problema de visão. É que eu tenho... Se Jesus está chamando, esquece as tuas desculpas. Jesus te conhece. Você não é projeto desse tempo. Você nasceu no coração de Deus antes de Gênesis 1:1, num tempo chamado eternidade. Ele sempre soube quem você seria, quando você viria à vida, como você seria. Foi antes de todas as coisas começarem, quando o mundo estava ainda imerso no caos, que ele já escolheu você, Nevanei Fernandes, Vicente Sabatino, pastor Ronaldo de Jesus, pastor Silas Malafaia, esse povo bacana que está nos acompanhando aqui, para esse tempo. Não houve engano, não houve erro, não houve remendo. Eu acho que fulano não vai querer. Pai, então vamos colocar fulano, meu filho. Agora fiquei numa dúvida, porque eles são tão amigos, vai que esse também não queira. Não, ele sabe tudo. Então a chamada é única. Em segundo lugar, essa chamada vai se dar exatamente aonde nós estamos, Vaninho. Se Jesus quisesse trabalhar só com religiosos, ele tinha entrado na sinagoga. Mas ele estava andando junto ao mar, estava andando no meio do povo. É mais uma demonstração de que ele não está muito preocupado em quem somos nós. Lógico que nós temos que nos preparar. Lógico que nós temos que buscar conhecimento. Porque se ele entender que aquilo que nós temos como conhecimento, ou quem nós somos na nossa essência, não permitir ele ir até onde ele quer com o nosso chamado, ele vai com Pedro até onde dá e levanta Paulo para chegar onde ele vai querer chegar, e com Pedro ele não chega. Mas enquanto eu estiver me preparando, é evidente que eu estou dando ferramentas para que o Espírito do Senhor ele possa fazer mais através de mim, através da minha vida, né? Eu entendo dessa forma, mas ele vai me chamar exatamente onde nós estamos. Tem alguém que acha que vai receber o comissionamento no dia que passar para um seminário? Não, ele vai te chamar andando, no ônibus, vai te chamar no teu trabalho, vai te chamar dentro da tua casa, vai te chamar no círculo das tuas amizades. E vai ter gente que está me ouvindo aqui agora, que ele vai te chamar você fraco na fé. Ele vai te chamar nos contextos mais normais e naturais do nosso dia a dia, né? Então, são condições que eu vejo nessa chamada. Em terceiro lugar,
é uma chamada a nível de convite. Ele vai chamar para segui-los. Se vocês quiserem, venham após mim e sigam-me. Ele não está dizendo, olha, já vi vocês, e para o bem de vocês, e para não arrebentar com a família de vocês, larga tudo e vem agora. Não, esquece. Não é nessa perspectiva, Vanille. Se vocês quiserem, larguem a rede. Se vocês quiserem, deixem o bar. Venham comigo. Eu me lembro que quando o pastor José Santos ele me chamou para estar em tempo integral na igreja, nós estamos falando do final da década de 90, chegando ali na virada do ano de 2000, ele falou, Vicente, se você quiser, eu posso te garantir uma coisa, o patrão é bom, paga bem e não fica devendo nada a ninguém. Que grande verdade. Eu tenho Privilégio, né? Eu tenho conhecido esse patrão como dono do ouro e da prata. Nunca me faltou nada. Nada. Porque quando nós aceitamos esse chamamento, eu costumo falar às vezes para novos convertidos, Vaninho, que é como você ir trabalhar numa empresa que te chama e diz assim, Edevanei, amanhã você tem que ir a Vitória, no Espírito Santo, para resolver um problema lá na nossa empresa. Passa lá no departamento pessoal, pega o teu ticket de embarque, o nome do hotel onde já foi feita a tua reserva, o lugar do carro que você vai pegar lá o veículo no hotel, no aeroporto quando você chegar, a reserva já está feita. Aí você aproveita, passa na tesouraria, porque o tesoureiro está orientado a te dar um valor em espécie para te dar suporte na sua viagem. Quando você voltar, você traz as notas, porque é interesse da empresa te mandar até lá. Então, a empresa ela vai te dar todo o suporte que você precisa para você poder executar a sua tarefa. Com Deus não é diferente. Ele não nos chama e diz, agora vai nessa tua força. Mas, logicamente, estamos repetindo esse versículo, porque ele é uma certeza que nós temos de que não temos desculpa na pequena força que temos para ficar prostrado. Mas quando Deus nos chama, ele já sabe exatamente onde está o recurso, aonde estão as pessoas, aonde nós precisaremos ir, de que forma nós iremos. Ele irá conosco, ele vai nos levar, ele vai nos trazer, vai nos dar todas as ferramentas que nós necessitamos. Mas esse chamado, ele é opcional, se você quiser. Se você não quiser, então você vai seguir a tua vida, você vai fazer aquilo que você quer. É um problema seu, é um direito seu, é por conta e risco seu. Em quarto lugar, eu vejo que esse chamamento ele tem um alvo, tem uma missão. E a missão é pregar o Evangelho através da palavra e de um modo de vida. Porque eu tenho dito para a turma que anda mais próxima de mim, lá em Campo Grande, que antes das pessoas ouvirem aquilo que nós estamos falando, elas vão atentar para aquilo que nós estamos fazendo. Então, quem tem um chamamento da parte de Deus, não pense que vai viver de teoria. Então, abrace o chamado de mestre e vá dar aula numa faculdade. Porque na obra do Senhor, tão importante quanto aquilo que você fala, é aquilo que você faz. É o teu modo de vida. Você foi chamado para uma missão, para tirar pessoas que estão indo para o inferno, para levar o Evangelho de Cristo que transforma a vida do homem, perdoa pecados, liberta e leva o ser humano para morar no céu. Em quinto lugar, eu vejo que havia uma prioridade. A Bíblia vai dizer que eles, largando as redes, ou largando o barco, imediatamente o seguiram. E tem gente que pode estar nos vendo nessa live agora, dividida entre o concurso e o chamado, dividido entre o tempo da oportunidade, mas agora que eu fui chamado para a gerência, para a diretoria, agora que o meu pai quer colocar a empresa no meu nome, para mim, como é que eu vou perder isso? E de repente Deus está falando que agora é o tempo de uma decisão. O que nós estamos dispostos a deixar humanamente
em prol dessa obra, como Paulo, que vai dizer que mesmo sendo judeu de nascimento, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei fariseu, participou do Sinédrio romano, era cidadão romano, era um homem extremamente inteligente, criado aos pés de Gamaliel, pegou tudo isso, colocou numa trouxa e disse: isso aqui eu considero adubo, esterco, todos os meus títulos, diante da excelência do chamado que eu recebi para servir ao Senhor. Então, é um chamado que parte de um polo, e esse polo ele é unilateral, só Deus pode chamar, passa pela nossa aceitação, e depois que nós aceitamos, existe pressa para aceitar esse chamado. O senhor está falando aí é interessante porque a gente vê muitas histórias ao longo da caminhada e talvez o que às vezes falha é na pessoa quando ela não recebe determinado chamado tão específico e aí ela atribui a Deus aquilo que Deus não falou com ela. Né? Porque o senhor está falando aí sobre algumas coisas, né, que são decisões de vida, por exemplo. Você se alinhar à vontade de Deus e decidir em relação à sua vida de acordo com o que Deus lhe chama. Porque aí a chance é que o senhor falou, a conta, vamos dizer assim, está paga. A questão é que você vai de acordo com a direção de Deus e não pela sua própria vontade. Parece brincadeira, né? Eu demorei a chegar aqui que eu estava com o pastor Ronaldo agora de tarde. A gente foi buscar um menino que vai dar aula na Bereana e no domingo. E por incrível que pareça, a gente estava conversando sobre isso. Né? Eu estava falando para o pastor Ronaldo que algumas decisões na vida, elas marcam tanto que elas passam a ser a sua característica. As pessoas passam a te ver como aquilo. Né? O pastor Ronaldo estava falando até hoje sobre a questão de ser professor e tudo mais. As decisões que ele tomou lá atrás não só foi uma decisão relacionada à vida profissional ou questões ministeriais, mas foi algo que trouxe uma identidade. Então, olha a importância disso que o senhor está falando, né? Porque quando é Deus que chama, olha aí, ele não te impõe, mas ele te dá uma diretriz do seguinte: olha, eu tenho uma formatação aqui de caminhada que você vai viver de maneira plena, né, a minha vontade. E isso eu acho que é a coisa mais espetacular na vida, pastor, que tem, né? O senhor tem uma experiência de vida, eu acho que a coisa mais espetacular que tem é quando você caminha dentro de uma certeza de direção de Deus e você pode viver, porque a diversidade você tem, isso é normal. Agora, quando você está dentro do centro da vontade de Deus, parece que há uma fluência, né? Parece que há um sustento emocional, financeiro e tudo mais. É muito, muito legal isso. Ivaninho, na verdade, eu acredito que em qualquer área da nossa vida, seja ela secular ou espiritual, em todas elas nós vamos ter um determinado peso, um determinado desgaste. Tudo envolve emoções. Nós não somos máquinas, nós não somos profissionais do Evangelho. Mas quando o Senhor nos chama e nós estamos debaixo da certeza daquilo que nós estamos fazendo, nós temos uma força e um combustível muito especial para passar pelo tempo da adversidade. Uma outra coisa que nós precisamos considerar é que essa chamada ela não é uma chamada individual, não. Eu tenho uma chamada onde eu pego a Patrícia e coloco dentro do meu barco. Ela passa a viajar comigo. Assim como você coloca dentro do teu barco a tua filhota, a tua esposa. Então, eles passam a navegar dentro do nosso chamado, daquilo que nós escolhemos fazer. E nós precisamos ter certeza disso. Porque se nós tivermos feito as escolhas erradas, nós estamos nos arriscando a ser Jonas no barco de alguém. E isso é muito ruim, porque nós vamos levar problemas para quem não tem nada a ver com as nossas escolhas. Então nós devemos fazer tudo debaixo de uma certeza muito grande. Durante o período lá do CBN, quando falava sobre vocação ministerial, eu cheguei a mencionar que a chamada para o ministério, ela não é uma profissão, ela é uma convocação. Não é aquilo que sobrou quando tudo aquilo que eu tentei deu errado. Não.
É algo que eu faço, que eu escolho, quando existe um leque de opções colocados à minha frente. E eu abro mão de um tempo de oportunidades para abraçar um chamado no qual eu creio. Como é que vai ser? Não sei, mas vai, porque eu sei quem foi que me chamou. Eu tenho convicção. Ó, tu vai passar perto, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem foi que me chamou. A história vai registrar que um grande médico galês, jovem, porém extremamente competente, ele ainda jovem, ele já é o médico da família real. Olha que coisa. Ele é um médico de muito futuro, porque, sendo novo, ele já tem como seus clientes talvez os cidadãos mais nobres do Reino Unido, a família real. E, de repente, ele sente uma chamada para tomar conta de uma pequena igreja com perto de 20 membros. Ele abandona a sua vocação clínica e abraça essa pequena congregação. Alguém chega para ele e vai dizer: mas você é louco de largar a tua carreira médica e abraçar 20 pessoas apenas? Você vai deixar a rainha? Você vai deixar a família real? Ele falou: estou trocando a rainha por alguns príncipes. Por quase 30 anos, Martin Lloyd-Jones foi o capelão sênior da abadia de Westminster, na Inglaterra. Ele largou a medicina e deixou um grande legado para a nossa geração, para a geração dele e para a nossa geração. As escolhas improváveis de quem tinha certeza do seu chamado. São pessoas como essas que fazem a direção na nossa vida, fazem a diferença na nossa vida. Veja que coisa interessante. Ele tomou uma decisão há quase um século atrás, que ainda hoje ecoa dentro da minha vida, da tua vida, ainda que às vezes nós nem saibamos, recebemos a sua influência através dos seus livros, das suas mensagens e, sobretudo, da inspiração das suas decisões. Então, é muito importante que nós façamos isso entendendo que ministério não é profissão, não é aquilo que eu abraço para colocar o pão na mesa. O pão na minha mesa é fruto daquilo que eu abracei. É diferente. E, nesse caso, a ordem das parcelas ou dos fatores altera o resultado final. Eu não faço para ter, eu tenho porque eu faço. Faço porque fui chamado. Faço porque acredito. Ah, se você pudesse, Vicente, voltar lá atrás, você faria tudo novamente? Faria. A diferença é que eu me casaria com o ministério muito antes. Eu abraçaria a Bíblia muito mais cedo. Eu mergulharia nesse universo há muito mais tempo, porque tenho convicção plena daquilo para o que Deus me chamou. Um outro engano, Dani, de pessoas que muitas das vezes elas olham para o ministério e dizem assim: já que é para Deus, já estou agora dirigindo uma igreja, eu nem preciso mais estudar. Já estou aqui, eu estou estável. Nós falamos há um pouco de tempo atrás que Deus precisou de Pedro, um pescador, também precisou de Paulo, uma pessoa que era letrada. Quando eu olho para a garotada de hoje, eu posso dividi-las em dois grupos, entre reis e sacerdotes. Alguém que tem uma chamada para o altar, sacerdotes, e alguém que tem uma chamada para ganhar dinheiro e serem os provedores do reino. Pessoas nas mãos das quais Deus vai colocar recursos para prover a obra. Né? E da mesma maneira que quem Deus chamou para colocar riqueza tem que se preparar para o mercado de trabalho desse tempo, para aproveitar as oportunidades, quem foi chamado para o altar tem que ser burilado, tem que se preparar, tem que ler, tem que buscar informação,
Púlpito não é lugar de ignorante. Ah, mas Deus usa as pessoas simples. Usa. Deus usa quem Ele quer. Usou até a mula de Balaão. Mas eu não vejo nenhuma mula fazendo seminário hoje. Então, nós não podemos tratar casos de exceção como sendo uma regra. Não, porque Deus usa as pessoas simples, então eu quero ser muito simples. E às vezes nos escondemos atrás dessa pseudo-simplicidade para evitar os desafios do ensino, do crescimento acadêmico. Precisamos nos preparar. Porque tem uma molecada que está vindo junto contigo, você é garoto, né? Você é jovem. Tem uma molecada, uma garotada vindo com você que vem voando, mas vem voando em altíssima velocidade. Tem formação, informação, qualificação, tem tudo para explodir no cenário virtual, como que nós estamos, ou no cenário físico. E quando a garotada mexe comigo, eu digo, olha, eu me vejo em uma corrida com vocês. Só tem um detalhe. Vão me passar. Bom, mas vão ter que atrasar a freada, beliscar a zebra, vão ter que queimar pneu, porque eu vou dar trabalho. O meu desafio para mim mesmo não é ser melhor do que ninguém. Eu preciso ser o melhor Vicente que eu puder nesse tempo. E se eu for me superando, com certeza eu serei útil na obra do Senhor por muito tempo. Como tem aí num filme futurista, né, O Exterminador do Futuro, acho que no último episódio, que alguém diz para ele, você está velho. Ele falou velho, mas não obsoleto. Chegue para alguém que tem um Gordini 65, um Fusquinha 62, ou um Opala 72, e diga que ele tem um carro velho. Ele falou, velho não, antigo. Se me deixar botar o carro na pista, eu vou dar muito trabalho. Então, nós precisamos buscar conhecimento e nos manter atualizados. E não entender que agora que eu entrei no chamado de Deus para a minha vida, eu posso colocar meu carro na sombra, meu boi na sombra. Eu quero lembrar a turma que, para esse assunto que nós estamos tratando aqui, vale o que disse o Miqueias, o profeta Miqueias, é para levantar e para caminhar, porque não será aqui o nosso descanso. Tem que se preparar, tem que estar pronto para o embate, tem que estar pronto para as oportunidades. Deus tem a chave que abre todas as portas. A questão é, eu, você e quem está nos ouvindo, estamos prontos para entrar por essas portas? E tratar disso na ADVEC fica fácil, Vaninho, porque eu sempre digo que a ADVEC é a igreja da oportunidade, fábrica da EBD, trabalho de EBD, meu Deus do céu. A nossa igreja ela é uma usina de produção de material, de pessoas, de ideias, de oportunidades. Nego, para não crescer na ADVEC, tem que ser o que dizia Pereira, sogro do pastor Benoni, pé de pau. Eu disse, o que é pé de pau, Pereira? Ele dizia, pé de pau, Vicente, são umas árvores que a gente vê na caatinga que tu olha, não tem folha. Mas quando tem folha, tu não conhece a folha. Não tem fruto. Quando tu vê o fruto, tu não sabe o que é, não sabe se é para comer ou se é para jogar fora. Ela não dá sombra, e se tu chegar perto dela, ela ainda arranha. Aí ele disse, quando a gente vê isso, a gente diz assim, isso é pé de pau. Eu tenho saudade dele. Para você ser pé de pau na ADVEC, tu vai ter que se esforçar muito, porque nós estamos na igreja da oportunidade. O senhor falou, né, assim, essa questão das gerações. Acho Sim. que a junção perfeita é quando essa galera que está vindo, né, na estrada, é que eles já encontram na estrada alguém que perpassou por um caminho e com consistência e com história. Se essa galera que está vindo, ela conseguir compreender que dessas pessoas a gente consegue extrair, né, ensinamentos que vão dar bases para a nossa continuidade, eu acho que isso é o ponto fundamental. E também quem já está nessa estrada, já caminhando há muito tempo, também entender que é preciso continuar caminhando. Eu sempre digo que eu sou um privilegiado, né? As pessoas que Deus colocou à minha volta, né, na igreja, assim, de maneira mais próxima, né, obviamente, porque a gente tem um celeiro de talentos, mas tem um pessoal que está mais próximo dentro do que você desenvolve.
eu digo sempre que eu sou um privilegiado, porque eu consigo ver a história, né? Olhar para a história, ver o que foi feito, ter referenciais e poder, dentro disso, contribuir com alguma coisinha que é desse tempo ou que Deus colocou no meu coração e que isso venha somar para a obra. Porque é dessa forma, você vai perpassando, você vai aprendendo, de alguma forma você vai construindo um legado, e no todo, o que é firmado é o reino de Deus aqui nessa terra. Eu acho que isso né, de tudo que o senhor falou, né, em relação às questões do chamado, vocação, se a gente puder observar isso, eu acho que vai ser fantástico. E eu fico assim, entusiasmado, por exemplo. O senhor sabe que eu trabalho com o pastor Ronaldo, e eu fico vendo o tato que ele tem com pessoas, né, com os adolescentes, com os jovens, e eu fico, né, até assim impactado, porque às vezes eu, né, teoricamente, falo assim, não, eu tô numa geração mais próxima dessa daqui, vai ser mais fácil. Não, às vezes a pessoa tem um traquejo com esse dia a dia, e eu fico, né, como eu falei para o senhor, é um filme da história, e sabendo que a gente está num momento de construção do que segue. Então é magnífico isso, pastor. Eu concordo com você, Devani. Eu acho que a garotada que consegue compreender isso de forma mais rápida, ela tem uma tendência a ir mais longe. Porque honra é algo que você conquista, você não pode impor. Nós sabemos que sempre vai haver um choque de gerações. Isso é uma coisa normal nas relações entre pessoas. Uma vez conversando com a minha mãe, ela disse assim: meu filho, não há nada de errado na relação entre um jovem e um velho. Só precisamos deixar claro que velho gosta de coisas de velho e o jovem gosta de coisas de jovem. Quando esses dois universos são respeitados, eles podem conviver com muita facilidade. Então, é natural que haja uma resistência por parte da nova geração a alguém com uma barba como a minha. Normal, natural. Não tem uma história comigo, não cresceram comigo. Mas se eles entendem que por trás dessa barba branca tem algum princípio de honra e existe uma possibilidade de um aprendizado, essa pessoa ela vai pular na frente. Eu ouvi de Mike Murdock uma coisa muito interessante. Ele gosta muito de pregar em cima de provérbios, no texto que diz que nós devemos comprar a sabedoria. É muito comum ele usar esse texto para começar as suas prédicas. E ele disse que uma das coisas que ele gosta de fazer é de ler biografias. Porque ao ler uma biografia, ele consegue, em um dia, ou dois, ou quatro, ou 5 dias, dependendo da velocidade que a pessoa lê, ela consegue absorver, desculpa, ela consegue compreender, ela consegue aprender o que aquela pessoa levou 50, 60, 70 anos de vida para poder viver. Uma oportunidade única de você condensar. Da próxima vez, se houver uma próxima vez, eu vou pegar uma caneca igual a tua e colocar aqui do meu lado. É uma oportunidade única que você tem de compreender e de poder caminhar pelos caminhos que essa pessoa passou. Ouvindo uma reportagem alguns anos atrás, falando sobre o canhão que é a internet, esse processo fantástico chamado de globalização, onde distâncias elas foram pulverizadas por causa da internet, das redes sociais. Alguém fez uma pesquisa e descobriu que a quantidade de informações que uma pessoa no Reino Unido ela possuía há 100 anos atrás, durante um período de vida útil de 80 anos, 100 anos depois, um cidadão do Reino Unido tem a mesma quantidade de informação desses 80 anos de vida que essa pessoa teve há 100 anos atrás em 24 horas.
Não estamos dizendo que é possível se absorver tudo, mas está disponível. Certo. Então, esse mundo de informação, de crescimento, está disponível a todos nós para que nós cresçamos. E se nós tivermos um chamado de Deus, um dos desafios é colocar toda essa tecnologia a serviço do nosso chamado, que é uma das coisas que pastor Ronaldo, ladeado com você, com Adriano, com Fernando, com Eliseu e com uma turma fantástica, tem feito dentro do departamento de ensino da nossa igreja, inserido. A moçada de São Paulo, né? O Edu Hoffman, o Túlio, o Erivelto, essa turma fantástica, né? Espalhadas pelo Brasil, tem colocado dentro da nossa escola bíblica dominical, da nossa área de ensino, que tem crescido, Faculdade Vitória em Cristo, um canhão de informação para que nós possamos fundamentar, basear bem a nossa chamada para o ministério pastoral ou para o ministério do ensino. Nós não temos desculpas para ser medíocre na DEVEC. Não temos. Nós temos tido um pastor que é um ensinador, que dá valor à área do ensino, que não poupa recursos para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar. E eu acredito que nós estamos vivendo no melhor lugar que nós poderíamos nesse tempo. Eu gosto de pensar que a ADVEC é o lugar da oportunidade. É bom demais estar perto de gente como vocês. Amém, pastor. O senhor tem alguma coisa para concluir? O senhor fica à vontade agora no final. Não sei se o senhor quer falar algo para sintetizar essa questão do pastor e do mestre. Tem alguma citação, alguma coisa do tipo? Para poder... Tem. Porque ficou bem claro a ideia que o senhor passou da vocação, da profissão, do chamado. E aí talvez se eu não seria definir, mas conceituar ou dar uma nuance Legal. sobre essa. Eu inseri uma frase lá na vocação ministerial, na palestra que nós demos lá no CDM, que vai dizer que um professor medíocre, ele conta. Um professor que seja bom, explica. Um professor que seja fora da média, ele demonstra. Mas somente um mestre inspira. Eu tive o privilégio de passar na minha vida por tia Ivanite e Amélia. Foram minhas professoras no jardim de infância. Estou falando de 1967. Depois tia Norma, tia Lucy, tia Ruth, tia Helena Maria. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do então primário. Eu poderia falar o nome dos meus professores do ginásio, de professores de... Não posso deixar de falar da tia Ivanise, da Margarida, todas elas dormem no Senhor. Foram minhas professoras nos meus dos meus Zé Malafaia e de um jovem que estava começando e fazia chamada na classe, chamado Silas Malafaia. Foram pessoas que me influenciaram, que marcaram a minha vida, que me deixaram um modelo que me fez desejar ser como eles eram. E quando eu estive no lugar onde eles estavam, muitas vezes, eu repeti gestos e palavras que eles tinham, porque eles me influenciaram. Mestres marcam pessoas. Nós temos dentro da nossa alma, quem é um mestre, um eterno brasão, que quando o aluno quer, se deixa marcar pela nossa logomarca, pelo nosso chamado. O tempo vai passar. E de vez em quando tem um cara aí de cabelo branco me chamando, professor, que eu olho, eu digo, pô, cara, foi meu aluno na classe da vida, tinha 12 anos. A qual é, pastor? Também está velho. O professor. Porque às vezes eles me veem como um pastor, mas nunca vão se esquecer
de que eu serei para eles um eterno professor. Mestres precisam marcar. Pastores, eles precisam ter um chamado, Vanilla. Porque pastores não foram chamados para pregar. Para isso, temos evangelistas. Para isso, nós temos preletores. Pastores foram chamados para pastorear, para acordar, andar durante o dia e dormir com ovelhas, no sentido de estar próximos a ela. É isso que eu estou falando, lógico, né? O pastor é aquele cara que ele está sempre perto do redil, ele está sempre perto da ovelha. O pastor, ele às vezes fica aborrecido, mas ele vê longe a manha da ovelha. Ele sabe que faz parte. Aquilo não desestimula, aquilo não faz com que ele tenha vontade de parar, tenha vontade de desistir. O pastor gosta de cheiro de ovelhas. O pastor gosta de estar onde a ovelha está. Eu amo a sala de comunhão, é onde a gente tem tempo para poder honrar quem nos visita. Mas os cultos que eu mais gosto são aqueles onde eu, ou o pastor Alain Ventapano, que é o meu segundo prega, e que eu digo, não tem sala de comunhão, nós vamos lá para fora para o food truck. Ficar com o povo, sentar na mesa de um, de outro, falar com um, mexer com o outro, veja uma criança, fala com uma irmã, fala com um irmão, dá uma atenção aqui, dá uma atenção ali. E muitas das vezes tu vê o povo ir embora, fica você, os donos do food truck, o segurança, então vamos embora, porque por hoje deu, né? Por hoje já foi. E nós fazemos isso não porque faz parte da nossa obrigação, é porque nós não nos vemos fazendo uma outra coisa que não seja essa, porque isso está dentro de nós, só aflorou com o chamado. O pastor precisa gostar de ovelha, precisa estar perto das ovelhas, precisa tocar nas ovelhas, impor as mãos, tocar naquelas pessoas que chegam perto dele. Sala de comunhão não é um bunker para onde a gente corre enquanto ainda tem povo na igreja. Sala de comunhão é um lugar como outro qualquer. Nós precisamos entender que fomos chamados para estar perto das pessoas. Observe o ministério de Jesus. Ele estava aonde o povo estava. E o povo estava aonde ele estava. E quando ele estava cansado, precisava de um tempo particular para falar com Deus ou qualquer coisa que o valha, e ele ia para um lugar apartado, quando o povo sabia, ia para onde ele estava, porque queria estar perto dele. Ovelhas gostam de estar perto do pastor, e pastores precisam estar perto das ovelhas. Quando nós entendemos isso e estamos preparados, pode ficar tranquilo, pastor que está me ouvindo, pode baixar a tua cerca, como a garotada diz, o muro está baixinho, que se tu tem preparo, se você tem trato com a ovelha, fica tranquilo, porque ninguém vai pular o muro, ninguém vai procurar pasto em outro lugar, porque eles estão sendo muito bem alimentados, muito bem guardados. Deus abençoe você, viu, Vaninho? Deus abençoe esse trabalho que você tem feito. Falei para você e não me importo de repetir isso para que todos ouçam. Você, meu filho, tem sido um presente de Deus para a ADVEC. Tem sido um presente de Deus para aqueles que estão perto de você. Que Deus prospere o crente docente. Que o crente docente, como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, possa crescer, dar sombra, florescer, frutificar, abrigar e inspirar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos aqueles que nos ouviram aqui nessa tarde. Amém. Pastor, é uma grande honra. Eu não sei como eu agradeço o senhor aí pela disponibilidade de sempre. Obrigado por você abrir um espaço para mim. Nada disso. Isso aqui é uma oportunidade. A gente tem a possibilidade de escutar o senhor numa tarde dessa, de receber tanto ensinamento. E é que eu falei para o senhor, a história tá passando, né? E a gente poder estar um tempo junto é muito, muito legal. A gente poder receber ensinamentos, poder viver, né, esse momento da história é muito bom. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui foi muito abençoado. Eu tô vendo os comentários aqui. Eu vou deixar, se eu quiser, fazer algum agradecimento para o pessoal que está vendo aqui o senhor, né? Eu vi que tem muita gente de Campo Grande, o pastor Alan está aí, e o pessoal só fala assim,
Que privilégio ter o senhor como meu pastor. O pessoal tá falando aqui direto. Então, se eu quiser mandar É aqui um verdade. alô para... O pessoal de Campo Grande, para no domingo passar na tesouraria para pegar os 10 contos que eu prometi que eu daria a todo mundo que visitar. A verdade é deixar um grande abraço para a turma de Campo Grande, é um povo que me recebeu com muito carinho, agradecer primeiramente a Deus e ao pastor Silas, que tem me permitido estar lá em Campo Grande por esse tempo, onde eu tenho sido muito abençoado, onde eu e minha família temos sido abraçados com muito amor por aquele povo. Sei que eu preciso ser muito melhor e estou trabalhando para isso, para que eu esteja à altura deles. Deixar um grande abraço aí para professores, para pastores, para irmãos em Cristo, gente que te acompanha sempre, que hoje tirou um pedacinho dessa tarde de sexta para nos acompanhar. Eu sei que a gente que, para estar aqui nos vendo, Vaninho, deixou de fazer alguma coisa porque entendeu que valeria a pena. Obrigado por nos honrar. Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde, que Deus abra portas para você, que a todo tempo o Senhor confirme a tua chamada para ser mestre. Se foi isso que Deus te chamou para ser, mergulha de cabeça. Faça a diferença nesse tempo. Se Deus tem te chamado para o ministério pastoral, mergulhe de cabeça e seja os melhores pastores que nós vamos ter nesse tempo. Mas se você não se vê no chamado de mestre ou de pastor, é porque Deus tem algo muito especial que Ele só pode fazer contigo nesse tempo. Deus não despreza ninguém. Deus não despreza talentos. Deus usa todos. Cada um em uma determinada área. Não é porque você não é um mestre ou não é um pastor. Não é porque eu não sou um cantor ou porque eu sou um músico que eu não vou ter valor. Você tem valor fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Obrigado por esse tempo tão especial, por você me emprestar o teu público, essa turma aí seleta que te acompanha no Crente Docente, e desejar que você possa ser produtivo e próspero dentro daquilo que Amém. você se propôs a fazer com essa ferramenta chamada Crente Docente. Obrigado, Vaninho. Amém. Um abraço a Pastor, todos. muito obrigado. Vou só pedir para a gente dar um sorriso aqui, que o pessoal costuma fazer aquele print da tela para depois compartilhar. Tá Tá? bom. A gente para 2 segundinhos aqui sorrindo, fazendo um sinal aí que o pessoal faz a marcação da foto e depois publica aí. Vamos lá? Tá bom. Já deu tempo. O pessoal é rápido no gatilho. Pastor, eu vou Já ficar aqui pode só mais alguns respirar? segundinhos. Pode. Eu Tá jóia. vou liberar o senhor, eu fico aqui no final só dando os recadinhos. Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento por estar conosco aí nesse encerramento dessa semana. Deus abençoe a vida do senhor. Daqui a pouco a gente se fala lá no Obrigado. WhatsApp. Bom fim de semana Um a forte todos. abraço, Deus pastor. abençoe. Tchau, tchau. Obrigado, querido. Valeu, pastor. Maravilha, pessoal. Tivemos aí com o pastor Vicente. Você que ficou até o final, você com certeza recebeu aí uma porção abençoada, né, com ensinamentos assim fantásticos. Eu tenho certeza que essa live é aquela que você vai reassistir e fazer muitas anotações, porque são muitos ensinamentos e a gente tem que aproveitar, tá? Como foram todas as outras lives, essa é uma live fantástica também. Vale a pena você assistir novamente e fazer anotações, porque eu vou falar para você, é muita coisa boa. E o pastor Vicente, né, com toda a sua experiência, os seus ensinamentos, o pessoal aqui de Campo Grande está aí com a gente. Manda aqui um alô para o pastor Alan, que está aí com a gente. O professor Alex Rodrigues também entrou aqui. O professor Alex Rodrigues disse que tem um Opala diplomata, né, quando o pastor Vicente falou sobre a questão dos carros antigos aí, né? Botou na pista, vai para a corrida, né? A gente teve aí também o Pedro Miller, né? Um adolescente aí nosso da sede que também muito focado aí no ensino da palavra de Deus. Outro jovem aqui com a gente também, o Luan, né? Que está sempre participando aqui. O Luan é pregador, né, Luan? Está aqui também o Emanuel Felipe, nosso amigo, está aí com a gente. Verônica, o pastor Douglas, Leandro, Carla. Bom, tem muita gente aí com a gente nessa tarde, muitas pessoas que passaram também, vão pegando
um pouquinho da live, né? Vão sendo ministradas aqui, Rosângela, Rosane. Tem mais alguém com a gente? A Cristiane entrou aí agora. O pessoal entra às vezes, pega um pouco, sai. Carla também. O pessoal aqui, ó. Não dá para poder ver o nome. Bota o nome aqui, que às vezes tem o A. Silva. Jesus é o caminho. Não sei qual é o nome da pessoa que administra esse perfil aí, mas está aqui mandando um alô para a gente. Muito bom ter vocês aqui nessa Semana do Crente Docente. A gente está encerrando agora a Semana do Crente Docente. Você que participou dos sorteios, teve gente que foi abençoada, tá? Os ganhadores aí dos livros que a gente sorteou. Você que não participou dos sorteios, fica ligado que no Crente Docente sempre tem algum material sendo sorteado para poder abençoar a vida das pessoas. E também depois, quando a gente abrir o clube de membros lá, a gente vai ter alguns materiais sorteados para um grupo mais reduzido, então é mais fácil de você ganhar. Ao pessoal também da EBD Online, Salvador, por Deus abençoe. A gente tem vários perfis aí no Brasil trabalhando com EBD, né? O pessoal que às vezes a gente vai seguindo. É bom saber sempre aí, você que está com perfil de trabalho de escola dominical, que você que é um embaixador da escola bíblica, a gente que tem lutado aí para manter e avançar esse trabalho tão importante para a igreja. É a Alessandra Silva, Devec Campo Grande. Alessandra, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco aqui. Então, você que, né, hoje, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é professor, né, no ensino secular, você que de alguma forma auxilia os trabalhos de escola bíblica dominical, você que muitas das vezes não está nem numa sala de aula. Né? A gente hoje, por exemplo, nós temos pessoas nas nossas equipes, pessoas que trabalham com a gente em escola bíblica dominical, que não necessariamente estão dentro de uma sala de aula, mas que trabalham para que a escola bíblica aconteça, para que esteja algum professor dentro da sala de aula, alguém ministrando em alguma classe. Então, todos vocês, né, que estão envolvidos com a escola bíblica dominical, você que de alguma forma está envolvido com o ensino, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa lhe dar aí uma sequência de desenvolvimento com grande excelência no seu ofício, né, na função daquela qual Deus te designou e qual você tem entendido para você colocar em prática. Que Deus possa te abençoar. Um feliz Dia dos Professores para todos vocês. E espero que você continue acompanhando nossos trabalhos e vem muita coisa boa por aí pela frente, muita coisa sendo preparada, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e que a gente possa se encontrar na próxima oportunidade, querendo Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida.